Terça Nobre com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Se alguém me perguntar, eu vou falar. É a estrela que eu mais já vi brilhar. Quem tem chance de chegar pertinho vai poder sentir o teu carinho. Quem tem chance de chegar pertinho vai poder sentir o teu carinho. Uma estrela brilhou lá no céu de Minas e eu pedi ao Pai do céu pra você ser minha. Uma estrela brilhou lá no céu de Minas, eu pedi ao Pai do céu pra você ser minha. Salve, salve, minha galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre, toda terça trocando ideia com você. Eu sou o Euri Benevento. Vamos lá! Começando mais um Terça Nobre, toda terça trocando ideia com você, aqui pelo YouTube, youtube.com/Euri Benevento, e também pelas plataformas de áudio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor. Para você que quer gravar seu podcast, também você pode fazer o seu podcast pela plataforma do Anchor. Olha só que legal, você consegue gravar tudo no celular, editar, tudo tranquilo, e você consegue fazer. Então você que está curtindo o podcast e quiser fazer o seu podcast também, vai lá na plataforma do Anchor que você consegue descobrir. Se escreve Anchor, né? Anchor.fm, e você consegue descobrir aí como que faz para fazer o seu podcast. E agradecendo sempre a toda a galera que tá com a gente toda semana curtindo. E hoje o vizinho resolveu ligar a furadeira, olha só. Se sair o som aí, vocês já vão saber de onde que tá vindo. É isso aí. Os prós e os contras, né, do home office. É meio que um home office, né, o podcast Terça Nobre, então de vez em quando acontece isso daí. Tá tendo obra do metrô aqui do lado e várias coisas, muitas coisas. Na semana passada a gente conversou com um tema assim, ó: o mundo está ao contrário e ninguém reparou. Antes da gente falar disso também, aproveitar e convidar vocês para me seguir lá nas redes sociais, @EuriBenevento, Euri com Y. Tô no Instagram, Facebook, Twitter. O episódio da semana passada foi o episódio número 23 da terceira temporada, um total de 87, a gente conversou, né, sobre isso. O mundo está ao contrário e ninguém reparou, né? Várias coisas acontecendo, valores invertidos, coisas assim, a gente vê pessoas lutando, correndo atrás e não sendo reconhecidas. Aí a gente vê aquelas pessoas que não fazem nada, assim, de bom, né? E mesmo assim são reconhecidas. Ou então as pessoas que fazem coisas erradas são endeusadas, viram livros, viram filme, várias coisas assim que a gente percebe que são valores realmente invertidos e em um momento parece que o mundo tá ao contrário, né? Pô, caramba, tá tudo ao contrário e ninguém reparou, ninguém falou nada. Então é o programa da semana passada. Para você que gosta do assunto, quiser saber mais, é só no youtube.com/Euri Benevento. Tem a playlist, né, que é do podcast Terça Nobre, tem todos os episódios desde o primeiro e tem também esse episódio da semana passada. Então se você perdeu, você aí não conseguiu acompanhar o episódio da semana passada, já tá convidado também para acompanhar então o episódio O Mundo Está ao Contrário e Ninguém Reparou, o episódio 23 da terceira temporada aqui no Terça Nobre. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, é hora da gente falar do tema de hoje. Vamos dançar primeiro. Antes de falar do tema, gostaria de falar pra galera que tá assistindo, né, pelo YouTube. Hoje eu tô com a camisa do Fusquinha, lá, vai aparecer nas duas câmeras, com o Fusquinha na camisa, em homenagem ao Jesse Cos, que era aquele menino que tinha um Fusca e viajava pelo mundo. Ele e seu cãozinho, seu grande e fiel escudeiro aí, o Churastei também, que é um belo de um nome, né? Pra quem gosta de música de rock também sabe que é de uma música. Gostaria de dedicar esse programa a ele, por isso que eu tô fazendo com a camisa do Fusquinha. Tô até um pouco emocionado, porque foi uma história muito triste, né? Assim, um fim triste, né? Pra uma história muito bonita. Tá todo mundo falando pra galera da Netflix, marcando a Netflix pra Netflix fazer um filme sobre a vida do Jesse. Então, com certeza seria um filme muito bonito, assim, pela maneira que ele aprendeu a amar a vida, pela maneira que ele aprendeu a curtir a vida, né? Porque tava lendo um texto que ele conta, né, que
ele estava perdendo a vida dele, né? Estava morrendo aos poucos porque ele não fazia o que ele gostava. E é um texto que realmente toca a gente, né? Então, muitas vezes a gente faz isso, né? A gente vai deixando pra depois. E quantas vezes eu já falei aqui no podcast Terça Nobre sobre isso, né? Sobre como às vezes a gente vive no automático, como a gente não percebe as coisas acontecendo na nossa vida. E ele tentou deixar das coisas mais simples possíveis, vivendo a vida de uma maneira simples, viajou pra vários lugares, conheceu muitos lugares, aproveitou e curtiu. Infelizmente teve esse final de vida triste, né? Um acidente. Mas Deus o tem em bom lugar, que dá pra perceber que ele tava vivendo a cada momento como se fosse o último. E se a gente parar pra pensar, às vezes é assim mesmo, né? A gente nunca sabe quando vai ser a última despedida, então é muito importante a gente saber aproveitar. Então esse programa aqui eu vou dedicar a ele, ao cachorrinho dele também. Eu acho que melhor eu não ler o texto dele, que ele fala, né, sobre a vida e tal, porque senão eu vou me emocionar mais. Eu já tô me segurando aqui, porque é uma história bem... Foi triste, assim, o jeito que aconteceu. Mas com certeza, né, pra vocês que estão acompanhando o podcast, acho que a galera toda acompanhou, então não vamos prolongar mais isso, mas que a família dele possa estar bem. Um abraço pra toda a família dele, pra toda a galera que era fã dele, pra galera que é fã de carros antigos também, né? Então a gente fica aí com a nossa solidariedade e um abraço para os fãs do Jesse. E quem sabe um dia tenha mesmo um filme contando a história dele, que é, apesar de um fim triste, mas é uma história muito bonita de amor à vida, de saber aproveitar a vida, né? E a gente segue aqui, né? Vamos seguindo falando do tema, recuperando aí as forças, porque é complicado, mas vamos falar do tema de hoje. E hoje um pouquinho diferente, né, do tema da semana passada, né? Às vezes, como eu falei, costumo deixar pontas para que o próximo tema também converse com o tema anterior, mas hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente e o tema vai ser: por que às vezes o tempo parece parar? Por que o tempo para? Apesar da gente ter aquela frases clichês assim de que o tempo voa, nossa, passa muito rápido, a vida é um sopro. E a gente sempre escuta isso, né, que a vida é um sopro. E aí virou frase clichê na internet, as pessoas criticam e às vezes falam que todo mundo usa essa frase. Mas assim, em alguns momentos, realmente, quando a gente vê acontecer uma tragédia que, né, aconteceu recentemente do Menino do Fusca, recentemente da Marília Mendonça também, aí a gente para e pensa, fala, nossa, a vida é um sopro, é muito rápido, tudo muito rápido e tal. Mas ao mesmo tempo, se você começa a reparar no seu dia a dia, você percebe que tem que ser um passo de cada vez. Você percebe que a vida é um dia de cada vez. E que nem eu falei agora há pouco, que, né, todo abraço de despedida a gente nunca sabe se vai ser o último. Mas mesmo assim, a gente tem que tentar perceber que no nosso dia a dia as coisas acontecem de maneira detalhada. São pequenos detalhes, pequenas coisas, muitas coisas que a gente não lembra, que simplesmente vai no modo de rotina, no modo automático, que passa a batida, a gente faz porque tem que fazer, e tem certas coisas que a gente guarda, e às vezes a gente guarda coisas erradas, né? E é uma coisa assim que a gente parece não ter controle sobre isso, né? Que nem eu já contei aqui, que às vezes vem uma lembrança do nada, assim, uma puta lembrança inútil, e aí eu paro pra pensar, falo, por que eu tô lembrando disso? Por que isso tá me incomodando? Por que eu tô preocupado com isso? Então, é uma coisa assim que às vezes a gente não sabe controlar. Deve existir maneiras de controlar. Eu acho que às vezes a nossa própria cabeça também, a gente pode falar, não, peraí, eu não quero ter essa lembrança. Que eu falei, às vezes eu procuro ter um controle sobre isso. Não quero lembrar disso, chega. Mas vem do nada. E a gente tem que tentar entender o porquê que a gente está lembrando daquilo. E quando a vida vai passando assim, dessa maneira detalhada, e a gente repara assim, que a vida, que tem essa frase, a vida é curta, mas ao mesmo tempo, a vida ela é bem longa, dependendo do jeito que a gente leva a vida. As coisas elas se repetem muito, conforme eu falei em 2 episódios atrás. Se a gente não organiza, se a gente não entende exatamente o caminho que a gente vai, a gente fica revivendo as mesmas coisas, né? Como tem aquela frase, né? Pra quem não sabe pra onde vai, qualquer lugar serve. Então, se você não tem muito objetivo, vai indo e vai acontecendo. E muitas vezes essas coisas vão se repetindo, porque a gente não coloca as ideias no lugar certo, porque a gente não busca o que realmente tinha que buscar, porque a gente trava
Quando eu falo a gente é porque eu também tô me colocando nessa. Inclusive, mandar um abraço pro Vitor Zene também, que comentou o episódio da semana passada, mandou um abraço. O tio Chicora falou dele também. Valeu, Vitão, por toda semana curtir o nosso podcast, ser um dos fiéis escudeiros aí do programa. Toda semana tá lá firme e forte com a gente. E ele ainda falou, você também faz isso, você saca o celular no meio de uma conversa. E é verdade, eu também faço isso, que nem eu falei na semana passada. É incrível como a gente tá conversando, por mais interessante que a conversa esteja, e é verdade, isso é pra todo mundo, gente. Muitas pessoas fazem isso, sem perceber, claro. E também quem não faz, parabéns, tá? Mas eu também me coloco nessa. Eu, às vezes, tô lá conversando, a conversa tá boa, mas mesmo assim, eu saco o celular pra ver a hora, pra ver não sei o que, esperando não sei o que. Por que a gente faz isso, eu não sei. Mas eu lembro que muito tempo atrás, conversando com meu amigo Jaime Vasconcelos, e aí ele tava falando disso, né? Por que a gente fica esperando tanto que tenha uma notificação no celular? A ansiedade parece que acelera, e isso faz tempo já, na época que ainda acho que tava começando a ter negócio de WhatsApp. Agora já é uma coisa que tá mais, né? Já tem aí acho que quase 10 anos que tem WhatsApp, e aí hoje já é uma coisa mais, acho que controlada do que era no começo, assim, naquela época que a gente não tinha internet no celular. Começou a ter aí a notificação do Orkut, né, quando o Orkut ainda estava bombando, depois o Facebook, e a gente queria ver se alguém mandou alguma coisa, e hoje a gente tem mais a facilidade de toda hora tá ali. Antes a gente tinha que esperar um tempão pra ir lá numa lan house e olhar, e eu tava lembrando disso também esses dias, assim, aquela nostalgia de lan house, né, como era diferente, né, quando a gente tinha que ir na lan house pra poder abrir o Orkut, pra poder ver se tinha notificação, e aí o MSN aberto ao mesmo tempo, aí ouvindo música, baixando música. Hoje pouca gente baixa música, acho que quase ninguém mais baixa música, já tá tudo lá nos aplicativos, ou então a pessoa quer ouvir uma música, vai no YouTube lá e a música tem, a maioria das músicas tem, é difícil, é raro a gente não encontrar, né, alguma música no YouTube, pelo menos alguma versão deve ter. Então assim, já são coisas diferentes que dificilmente a gente vai viver de novo. Então é incrível como assim, nem faz tanto tempo assim, mas são coisas que a gente não tem mais o hábito de fazer, né? Não era todo mundo que tinha internet em casa, computador em casa, então tinha que ir na lan house, e uns iam pra jogar, outros iam pra ficar assistindo filme, outros pra baixar música, essas coisas. Hoje você tem tudo isso na sua casa. Se você não tiver o computador, você tem o celular na palma da mão, você consegue fazer tudo que dava pra fazer no computador, você consegue fazer no celular. Então hoje é muito diferente, né? Que tem mais facilidades, tem mais gente. E mesmo assim, às vezes a gente para pra pensar e lembra, né, de algumas coisas, né, que nem eu tava falando agora aqui. Me lembrei daquele episódio que eu falei sobre o Play Center, né, sobre a nostalgia, sobre a saudade. Assim, que você para pra pensar e fala, caramba, nunca mais eu vou poder ir no Play Center de novo, porque não existe mais, o Play Center acabou. Então, por mais que refaçam o parque, ou tem aquele parque lá dentro do Shopping Aricanduva, que é um mini Play Center, mas não tem mais aquela magia de como era o Play Center. Talvez nem fosse tão legalzão assim, mas o fato de não ter mais, de você parar pra pensar que aquilo nunca mais vai acontecer de novo, dá uma doideira na cabeça, assim. Eu já usei o exemplo também do Allianz Parque, né, o estádio do Palmeiras, que antigamente era o Palestra Itália, o Parque Antártica, né, tem gente que chama de Palestra Itália hoje também, mas era o Parque Antártica, era diferente, o Jardim Suspenso. Hoje é completamente diferente, é outro estádio. Então quem foi naquela época nunca mais vai conseguir ver de novo, só vai conseguir ver em fotos, mas por um momento passa uma vontade, uma saudade de pisar de novo daquele jeito que era o estádio, naquele formato. Então esse tipo de nostalgia faz a gente voltar no tempo, sabe? Você fecha o olho e você consegue imaginar você naquela cena de novo, sabe? E é incrível como são essas coisas, né? Porque a gente sente um perfume, a gente ouve uma música, a gente vê um filme e aí a gente consegue lembrar daquela época. Por exemplo, um filme que você assistiu no cinema e muitos anos depois você assiste ele de novo na televisão e aí você lembra exatamente daquele dia que você foi no cinema, com quem você foi, que filme que você assistiu, marca, sabe? Você fala, esse filme eu assisti no cinema quando passou. E aí quando você vê, já passou mais de 10 anos, 20 anos e você fala, nossa, parece que foi esses dias. Porque quando você fecha o olho você consegue lembrar. É que nem eu falo, né? Perfume, música e filme são as máquinas do tempo que a gente tem disponível, porque quando você vai acessar um deles, você consegue lembrar o tempo. Nossa, essa música eu escutava em tal tempo da escola, eu escutava com tal pessoa. Então, essas coisas te remetem a outros tempos. E nesse tema, né, que eu tô falando hoje, de que o tempo parece parar, é incrível, porque assim, às vezes a gente para pra pensar e imagina, né, tudo que aconteceu, e quando chega no final do ano, assim, você reflete, aí você fala, nossa, passou tão rápido. Quando chega dezembro, você fala, nossa, passou tão rápido. Só que lembra de janeiro, no comecinho de janeiro, quando o mês demora pra virar pra fevereiro.
aí demora pra chegar o carnaval, pra quem gosta de carnaval, pra quem quer viajar, aí de repente demora pra chegar seu aniversário, aí quando chega o seu aniversário, o dia é um dia só passa rapidinho, aí depois você fala, nossa, tem que esperar mais um ano agora de novo. Então assim, não foi tão rápido assim, é que quando a gente para pra refletir, a gente resume tudo, a gente entende, não, beleza, já foi e tal, ou quando a gente tem aquela frase, né, tudo na vida passa, então a gente, não, isso vai passar, e a gente fica tentando esquecer, muita gente usa a palavra, né, de que o tempo cura, o tempo faz a gente esquecer várias coisas, só que dependendo da situação, a gente não esquece nunca, parece que a gente revive todo aquele momento. Eu lembro uma vez que eu tava contando pra uma amiga, né, que ela tinha perdido o pai dela, e a gente tava conversando sobre isso. E aí fui contar pra ela o dia que o meu pai faleceu. E eu nunca tinha contado assim, né? Fazia muito tempo que eu não contava pra ninguém isso. Isso foi mais ou menos uns 2 anos atrás. Fazia muito tempo que eu não tocava naquele assunto. E aí quando eu fui contar, eu percebi que eu lembrava exatamente tudo o que aconteceu naquele dia. Eu lembrava de tudo, sabe? Eu lembrava mesmo. E aí eu comecei a chorar, eu me emocionei porque eu falei, caramba, como que eu consigo lembrar tudo exatamente? Parece que tô revivendo. Então, assim, tem certas memórias, certas coisas que acontecem na nossa vida que nunca mais vão se apagar da nossa mente. Nunca mais. Então, algumas coisas parece que elas só estão congeladas. Tá lá, guardado. A gente adormece sentimentos. A gente tenta administrar uma saudade que a gente sente. Tem certas saudades que a gente não consegue matar, que nem eu já falei aqui no programa, dos tipos de saudade, né? Então aquela saudade que a gente consegue, a gente tem que chegar lá e acabar com ela. Então beleza, ver a pessoa que tem saudade, vai atrás, porque depois que as pessoas faleceram, aí a gente não consegue mais fazer nada, a gente vai ficar sempre com aquela dor da saudade que dificilmente vai ser curada. Então para alguns tipos de sentimento, parece que realmente o tempo parou. E assim, às vezes eu tenho essa sensação, parece que tudo em volta tá parado, sabe? Igual aquela música do Jota Quest, tudo está parado, diz aí. Aí eu nunca vi o clipe dessa música, mas eu imagino esse clipe, porque ele vai contando, né? Ele fala que tudo tá parado, assim, o protetor de tela, os carros, o apito do juiz no futebol, e tá tudo parado, assim. Parece que só a sua vida tá acontecendo e as outras não. Só que na verdade não para pra ninguém, né? Tá cada um vivendo a sua vida, tentando fazer o melhor que pode, mas às vezes a gente tá tão focado só na nossa vida, só nas nossas coisas, que a gente não percebe o que tá acontecendo em volta. Então às vezes uma situação que já acabou, às vezes um namoro que já acabou faz tempo, mas eu ainda tô com aquela lembrança da última vez, as lembranças legais que vivemos. E é que nem eu já falei aqui uma vez, quando a gente tá com saudade, quando a gente gosta de uma pessoa, a gente sente falta de uma pessoa, a gente só vai conseguir lembrar das coisas boas, a gente não vai conseguir lembrar das coisas ruins, a gente não vai lembrar mais o porquê de ter acabado, não vai lembrar como que chegou até ali. Então às vezes eu paro pra pensar assim e fico tentando entender a linha do tempo da minha própria vida, assim, em que momento eu deixei isso acontecer? Em que momento eu parei de ter certo otimismo com algumas coisas? Em que momento eu desisti daquilo que eu buscava? Porque não existe assim um ponto certo, uma data, não, dia tal eu desisti, eu acordei e falei, não quero mais. Não é assim, a gente vai desistindo aos poucos, a gente vai perdendo a força aos poucos. Mas para algumas lembranças parece que tá tudo ali igualzinho, só que tá guardado. Por isso que às vezes eu me pergunto assim, né? Como que pessoas que eram completamente íntimas, que eram completamente assim ligadas umas às outras e tinham que contar tudo o que acontecia no dia, e via e se abraçava e gostava, e como que essas pessoas viram completos estranhos depois que o relacionamento acaba? Nunca mais essas pessoas se encontram e fazem de tudo também para não se encontrar, não frequentam mais os mesmos lugares, deleta, bloqueia na rede social. Mas assim, como eu não consigo entender isso, assim, como que pode existir um sentimento tão grande e depois de um tempo não existe mais nada? É simplesmente zero, e às vezes nem a lembrança. Quando vem a lembrança, a gente, sabe, sufoca aquela lembrança. Não quero lembrar, e distrai a cabeça com outra coisa. Tem gente que às vezes vai lá, enche a cara, tem gente que vai sair, vai curtir, e fica sempre adiando aquele sentimento de saudade, aquele sentimento de querer sentir de novo aquilo. E aí quando a gente percebe, a gente tá completamente frio pra muita coisa. Isso aconteceu comigo, e às vezes eu paro pra pensar, e a gente escuta às vezes as pessoas falando assim, nossa, você mudou, ou então tal pessoa mudou pra caramba, ele era assim, agora não é mais. Mas assim, por que será que a pessoa tá daquele jeito?
Por que será? Será que a pessoa não sofreu tanta decepção e sempre foi muito pras pessoas e as pessoas não foram tudo aquilo? Porque é sempre assim, né? Às vezes a gente vai lá, entrega o máximo que a gente pode entregar e a pessoa não entrega nem metade. E mesmo assim, às vezes a gente ainda se sente culpado. Eu muitas vezes me senti culpado. Caramba, eu tava tentando fazer tudo certo e mesmo assim deu errado. E mesmo assim eu ainda consegui me sentir culpado. E várias vezes eu me culpo e tento lembrar, falo, caramba, a culpa foi minha. Eu não deveria ter feito tal coisa, ter falado tal coisa. Mas e tudo aquilo de bom que eu tinha feito? E tudo aquilo que você fez não é suficiente. Porque se a pessoa tá com a cabeça diferente, porque se a pessoa não quer mais, porque se a pessoa chegou em outras conclusões, não adianta, nada que você fale. E aí se você fala, porque tá jogando na cara, mas tem que existir um crédito, não é possível. E por que a gente tem que se sentir culpado de uma coisa que a gente não fez? Isso que é doido, sabe? Então por isso que eu falo às vezes sobre essa questão do tempo parar. Que nem quando tem uma reprise de novela. Você vai assistir essa reprise e automaticamente vai ter uma cena que você vai lembrar, nossa, eu assisti com tal pessoa. Nossa, essa época eu trabalhava em tal lugar. E se você começa a prestar atenção nisso, né, nessa lembrança, nesse pensamento que vem, você começa a conseguir reviver aquilo. A sua cabeça consegue te levar de volta para aquilo. E aí, por um instante, parece que o tempo parou. E quando você olha, se passaram 10 anos, você fala, nossa, caramba, foi há 10 anos atrás, e parece que passou 2 semanas e a gente já tá aqui, acelerou tudo, tipo no filme Clique. Então é uma doideira, assim, quando a gente para pra pensar nisso, que às vezes a gente tem a sensação de que voou, o ano chegou tão rápido, mas porque você chegou em dezembro falando isso, aí, nossa, passou rápido o ano, mas para pra pensar em janeiro e fevereiro pra você ver como é que demorou. Só que aí, conforme a gente vai fazendo tudo no automático, a gente acha que passou rápido, mas na verdade não passou. Então, para algumas coisas, o tempo parece parar, sabe? Assim, às vezes com amizades, né? Incrível como a gente tem amizade que a gente fica meses e meses sem se falar, anos sem se falar, e quando encontra é a mesma coisa. A gente tem a mesma intimidade, consegue falar sobre qualquer coisa e beleza. Porque, às vezes, quando a gente envelhece amizades, né? Tem amizades que envelhecem mal. De repente tem um amigo de infância que você encontra hoje e não faz sentido nenhum conversar com aquela pessoa. É só pela nostalgia. Nossa, que legal, que bom. Aí manda uma foto daquela época, pô, que bacana. E não tem mais assunto. Da mesma maneira que tem gente que você conhece faz 2 anos só, mas tem muita resenha, conversa pra caramba. E até também pessoas de infância que você encontra e ainda bate as ideias. Então tem esses tipos também, né, de amizades, né? Aquela amizade que a gente sabe que qualquer hora que encontrar vai ser a mesma coisa. E tem aquelas amizades que a gente vai encontrar e vai ser completo desconhecido. Falar, caramba, como que eu tinha tanta intimidade com essa pessoa, trocava tanta ideia. Hoje eu não consigo me abrir mais pra essa pessoa, não consigo falar o que eu penso. Então algumas amizades envelhecem bem e outras parece que nunca fomos amigos. Assim como em relacionamentos também. Então parece que foi em outra vida, parece que nunca existiu. E eu fico tentando entender assim, como que isso, em que momento que isso acontece. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, tive que falar um pouco mais calmo, porque a trilha pede, né? Essa trilha eu separei porque eu escrevi um texto relacionado ao programa de hoje, né? Não exatamente ao tema, mas que tem um pouco a ver com aquilo que a gente está conversando. E o texto se chama Será que existe a pessoa certa? Um certo dia, você apareceu em minha vida quando eu menos esperava. E em meio a tantas frases de brincadeira, uma delas se tornou verdade. Como é difícil não poder te contar meu dia. E onde mora agora todos aqueles sonhos? Eu queria saber como é possível fechar os olhos e te sentir aqui. Como uma pausa de um bater de asas de um beija-flor, eu posso sentir que o mundo parou e posso sentir perfeitamente o seu cheiro como se fosse agora. E o que o mundo espera de mim? Onde eu vou encontrar alguém que me enxergue? Quando ninguém me viu, você estava lá. Quando meu coração sorriu, foi você que causou isso. Por que a vida tem que ser assim? Quando a gente está feliz, não percebe. E quando fica tarde demais que a ficha cai? Eu achava que era apenas cenas de filme, mas na vida real acontece também. Já te vi em muitos rostos por aí, e nenhuma vez era de verdade. Era apenas a minha saudade tentando falar. Esse é o texto que eu preparei um pouquinho antes de começar o podcast. Eu tava montando aqui a playlist e de repente veio essa ideia. Falei, vou escrever e vou ler no programa.
Então é mais ou menos isso, sabe? Tem hora que o tempo parece parar, porque tem certas lembranças que a gente guarda, mas elas são muito fortes dentro da gente. Só que, né, na vida a gente tá sempre sufocando tudo, né? A gente sufoca a saudade, a gente sufoca a vontade, a gente sufoca palavras que a gente quer dizer. Às vezes a gente tá chateado, quer desabafar com a pessoa, quer falar um monte, mas aí pensa bem, melhor não, vai ter conflito. E a gente sempre vai deixando pra depois. E esse é o grande problema, a gente não pode deixar tudo pra depois. A gente precisa também, algumas coisas que acontecem, a gente tem que colocar, a gente tem que falar, porque senão vai ficar sempre guardando, e quando você vê, já passou mais de 10 anos e tá tudo parado ainda. Por mais que o tempo passa rápido e a vida e o relógio nunca para, mas dentro da sua mente, às vezes pode ser que o tempo parou. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, é hora dele, é hora do grande mestre Tio Chicória. Vem pra cá, Tio Chicória. Pergunte ao Tio Chicória. Gente, tudo bom com vocês? Que saudade, né, gente, da rapaziadinha, né? Ah, que bacana lá a gente poder fazer o programa aqui, gente. E o menino deve estar apaixonado, né, com as coisas que ele tá falando, mas é verdade, tá de brincadeira, mas... o vô Mário costumava colocar água com açúcar pro beija-flor poder vir beber direitinho aquele baldinho que tinha, né? Um penduricalho de beija-flor, você colocava aguinha com açúcar, o beija-flor vinha embora e tomava aquela aguinha com açúcar, né? Imagina quantos beija-flor diabéticos que o vô Mário deixou por aí, colocava aquela aguinha docinha, mas o passarinho não pode tomar água com açúcar, será que pode, né? Acho que não, porque pra gente faz mal. Você imagina o bichinho, os beija-flor tudo gordinho, né? Ficou o gorda-flor, né, gente? Que bacana, o vô Mário era um gênio, ele colocava essas coisas. Como que ele imaginava que o beija-flor ia gostar da água com açúcar? E ele voltava mesmo. Todo dia tava lá aquele beija-florzinho tomando aguinha com açúcar. E dizem que se o beija-flor se segurar as asas dele, ele vai morrer de infarto, porque ele é ansioso, né, gente? Ó, o Chicória também é cultura, viu, gente? Mas tem uma pergunta aqui. Eu recebi uma pergunta essa semana que perguntaram pra mim aqui que eu achava dessa virada cultural, né, da cidade de São Paulo, né, gente? Olha só, já foi diferente, teve umas outras épocas aí que eu acho que era até pior, mas mesmo assim, gente, pelo amor de Deus, em São Paulo não pode fazer nada de graça. Tudo que é de graça em São Paulo, lota de gente, é uma bagunça, é briga. Aí teve um monte de arrastão, essas molecadas feias lá da mãe que ficam roubando o celular dos outros na rua. Pelo amor de Deus, vai trabalhar, bando de vagabundo, ficar roubando o celular da gente, meu. Não pode isso daí, dá uma raiva na gente. E esses negócios de arrastão aí, o pessoal faz um show na rua. Teve um cabeçudo lá que foi subir em cima do banheiro químico. O teto do banheiro químico quebrou, ele caiu dentro do banheiro químico. Imagina que bacana que devia estar aquela privadinha de plástico, cheia de cocô. O cara saiu todo cagado da cabine, olha só. No meio de um show, o cara me sobe num telhadinho de um banheiro químico. Por favor, né, gente? Não dá. Pelo amor de Deus. Gente, quando vocês ficarem sabendo dessas coisas que vai ter de graça em São Paulo, corre. Mas corre muito, pra longe. Você pega a sua mochila e vai viajar. Se não deve, vai viajar, fica trancado em casa, assiste Netflix, coloca na Globo, vê o Homem-Aranha pela 1000ª vez lá na Record. É melhor, gente. Não vai mesmo. Ah, mas é meu ídolo. Não tem problema que é seu ídolo. Vai no YouTube, assiste um vídeo do seu ídolo. Ou então você espera um dia que for um show que paga, aí você vai. Ah, mas tem muita gente que não tem condição de... Tudo bem, eu entendo. Realmente o Tio Chicória também não tem dinheiro pra ficar pagando 500 pau pra ir no show do Coldplay, gente. Mas não dá, gente. Pelo amor de Deus. É loucura. Essas coisas de graça em São Paulo não pode. Não pode porque as pessoas são todas despirocadas e acham que tem que chegar primeiro. Porra, subir em cima do banheiro químico, né, gente? Não dá, pelo amor de Deus. Então, assim, quando tiver coisa de graça, não vai. Não vai porque praticamente garantido que você vai ficar sem o seu celular, sem a sua carteira, sem aquele din-dinzinho na bolsa que você levou. Ou então você enfia tudo no decote do peito, ou então você é homem e enfia tudo no negócio da saca, pra ninguém roubar. Mas mesmo assim, os caras são tão ladrão que eles roubam da sua saca, você não vê. Igual aquele episódio do Chapolin, arranca as carças dele que ele nem percebe, gente. Pelo amor de Deus, gente. Grande beijo, fui. Boa, Tio Chicória, olha só que maravilha. Sempre brilhantando o Terça Nobre com seus ensinamentos, né, Tio Chicória? É verdade, há muitos anos atrás, coisa de 10, mais de 10 anos, acho que uns 11, 12 anos,
Fui no show do Velhas Virgens com meu irmão Everton, minha prima Silvana também. A gente foi lá pro Anhangabaú assistir o show. Minha prima desistiu no meio do caminho, voltou pra casa, ficou meu irmão. Meu, muita gente. E tinha gente subindo em cima do banheiro químico também, tio Chicória. Olha, mais de 10 anos atrás, hein? E já era aquela loucura tudo. Então você imagina agora. Então realmente... a virada cultural aqui é complicado. Como diz, né, no Facebook, o Brasil não é para amadores. E realmente a virada cultural em São Paulo tem lugares que é bem complicado mesmo. Claro, né, a gente não pode generalizar, falar que tudo é ruim. Tem as partes boas também, mas hoje em dia tá bem difícil para frequentar mesmo. E no programa de hoje a gente tá conversando sobre como o tempo às vezes parece parar, né? Para algumas situações o tempo voa, você fala, nossa, não lembro de mais nada, não lembro o nome da pessoa, não lembro o rosto, mas para outras situações parece que tá tudo ali, tá guardadinho na sua mente, e se você parar para prestar atenção, tá tudo do mesmo jeito que você deixou. Parece que o tempo parou para determinados setores da vida, né? Então, a gente tá conversando sobre isso, sobre como às vezes a gente vai deixando a vida acontecer e não viveu aquela dor, não entendeu que aquilo acabou. Ficou tudo guardado, então de repente a gente sente vontade de reviver aquilo e tá tudo assim do mesmo jeito, na sua cabeça parece que o tempo não passou. Então, como que a gente pode fazer isso? Porque assim, a gente foi sempre adiando isso. Ah não, vamos, que nem quando acaba um relacionamento, vamos curtir, vamos beber, sai, e aí faz outras coisas, conhece outras pessoas, aí fica tentando substituir, né? Conhece alguém pra esquecer outro alguém. Isso é uma maneira bem forçada. E tem esses aplicativos também que a gente usa pra conhecer as pessoas e é sempre tudo muito superficial. Aí já tem que começar, já conhece hoje, já tem que sair amanhã, já tem que gostar depois de amanhã, e já tem que namorar, já tem que jogar na rede social. E às vezes é um processo que ele precisa acontecer de uma maneira natural, né? Quando a gente força esse tipo de processo, a gente sabe que dificilmente vai dar certo, porque já tá começando de uma maneira ruim, né? O que começa errado não tem como dar certo, é mais ou menos isso. E a gente vive esse imediatismo, a gente vive essa ansiedade o tempo todo, e tudo tem a ver com isso, porque a gente vai sempre deixando passar, e só pra esquecer, não, vamos pular, e aí pula etapas. E não sente a dor que deveria sentir, não processa a informação, não guarda, não leva pra si. Falou, beleza, isso aqui acabou, eu não posso mais me alimentar disso. E mesmo assim, às vezes a gente, sem perceber, vai deixando isso acontecer. E aí quando você tenta parar pra entender, você vai perceber que tem muita coisa parada, que pra algumas coisas o tempo parou. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, uma dancinha. Vai. Todo mundo dançando. Um salve pra galera que tá caminhando e curtindo o podcast Terça Nobre. Olha só, aquela caminhada matinal, aquela caminhada noturna, ou então aquele trajeto pra ir trabalhar, tá lá no foninho, no metrô, curtindo o nosso programa. Pra galera que senta e assiste no YouTube também, muito obrigado. Você pode acompanhar pelo Anchor, pelo Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. É só você pesquisar Euribenevento, ou então você pesquisa Terça Nobre, que tem todos os episódios. E se você quiser ver a minha carinha marota, youtube.com/Euribenevento. Tem lá todos os episódios, tem a playlist com o podcast Terça Nobre, se você quiser acompanhar mais coisas também. Tem lá as aventuras do tio Chicória, tem também eu cantando, tocando violãozinho, tentando tocar um violão, algumas músicas de minha autoria, tem coisas antigas do Brincanagem também, então tem várias coisas legais. youtube.com/Euribenevento. Se você não conhece o canal, aproveita, chega lá, se inscreve e vamos sempre dar aquela forcinha pra gente chegar a 1000 inscritos aqui no Terça Nobre. E é hora da gente dar tchau. O podcast vai ficando por aqui. Muito obrigado para todo mundo que toda semana curte o nosso podcast Terça Nobre. Um beijão para minha mãe, a dona Tânia. Mãe, todos os episódios são para você. Todos os Terça Nobres dedico à minha mamãe querida, dona Tânia. Um abraço para minha família também, que tá sempre curtindo. Um abraço para todos os amigos e os fiéis escudeiros do Terça Nobre. Mandem sua pergunta pro tio Chicória, mande sua mensagem. Você que tá curtindo aí o programa, quiser comentar lá no YouTube, é só comentar. E aí semana que vem eu leio aqui também, gente. Um beijão para todo mundo, fiquem com Deus, boa semana, tamo junto. Terça Nobre.